Noite a todos, né? Eu quero agradecer a audiência de todas e todos que nos assistem e manifestar a minha satisfação de presidir essa mesa do primeiro Congresso Internacional da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Também quero parabenizar o professor Ricardo Genelhur, que realizou a coordenação pedagógica do evento, em conjunto com o diretor da escola, Hélio Antunes Castro, né, de forma graciosa e cedendo da sua expertise, né, que todo mundo que o conhece já sabe. Bom, quero agradecer também a disponibilidade dos membros da mesa, que estão hoje compartilhando seus conhecimentos conosco. E agora eu vou fazer a apresentação do currículo dos palestrantes. Nosso palestrante de hoje é o professor Ricardo Tadeu Penitente Genelhur. Ele é pós-doutor em Política Criminal pela Universidade de Hamburgo, também é pós-doutor em Criminologia pela Universidade de Hamburgo, é doutor em Direito Penal pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestre em Direito Penal também pela UERJ. Além disso, o professor Ricardo é autor de diversas obras jurídicas, é coordenador adjunto do curso de Direito e do Núcleo de Prática e Pesquisas Jurídicas da Universidade de Castelo Branco e procurador do município de Colatina. A primeira debatedora é a doutora Mariana Pi Muniz Capelari. A doutora Mariana é doutoranda em Ciências Sociais pela PUC do Rio Grande do Sul, é mestra em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul e especialista em Ciências Penais e Ciências Penais também pela PUC do Rio Grande do Sul. É professora de Direito Penal e Processo Penal da Universidade Fevale e defensora pública do Rio Grande do Sul. E a nossa segunda debatedora, né, a debatedora da casa, é a doutora Sátiva Batista Goltara. Ela tem mestrado profissional em Direito Internacional e Direitos Humanos, Direito Humanitário pela Universidade Panthéon-Assas, na França, é graduada em Direito pela Universidade Federal do Estado do Espírito Santo e graduanda em Matemática também pela Universidade Federal do Estado do Espírito Santo. Bom, feitas as apresentações, eu queria destacar que o link, né, para quem quiser obter certificado, será enviado ao longo do evento, e ficará disponibilizado por mais 15 minutos ao final do evento. Então, quem quiser obter o certificado da escola, vai ter que preencher esse link, né, e nós vamos encaminhar, a escola vai encaminhar depois por e-mail os certificados, respectivos certificados. Bom, pessoal, eu vou passar a palavra agora para o palestrante, né, lembrando que o tempo concedido pela escola é de 40 a 50 minutos para que ele realize a sua exposição. Com a palavra, o professor Ricardo, por favor. Boa noite a todos. Em nome dos presentes, eu queria agradecer ao doutor Gilmar Alves Batista, que é defensor público geral, ao doutor Hélio Antunes Carlos, diretor da Escola da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, que me fizeram esse convite para estar aqui essa noite conversando com vocês, né, sobre minhas inquietações com relação ao tema. Ambos representados pelo doutor Marcelo Paiva, que ganhou o prêmio Inovare em 2015. Então, recebem meus parabéns. É um orgulho estar aqui nessa escola. É um orgulho para mim estar aqui debatendo com a doutora Mariana Pi, com a doutora Sátiva, né? Inclusive faz matemática, então assim, já é meio assustador para mim, porque, né, esse direito já é difícil, imagina direito matemático. Ambas pessoas extremamente competentes, né, dedicadas ao que fazem, com seriedade, pessoas preocupadas com os vulneráveis. Isso para mim é muito importante. Estar na Escola da Defensoria Pública com pessoas que se preocupam com o outro, para mim é impagável, né? Então eu queria que vocês soubessem da minha admiração por vocês. Queria também dizer que falar na Escola da Defensoria Pública é sempre uma honra, porque a Defensoria Pública, para mim, é uma instituição sem arranhões. E em termos institucionais no Brasil, isso é muito importante, né? Isso tem que ser considerado, isso tem que ser valorizado, né? Também queria agradecer aos meus amigos que estão assistindo, não sei se tem algum com coragem para isso, aos meus companheiros da Procuradoria, aos demais interessados, que tiraram um tempinho para ouvir essas minhas preocupações com relação ao tema da impunidade.
Pois bem, eu pensei em falar sobre o tema da impunidade porque ele tem sido meu objeto de pesquisa há mais ou menos uns 10 anos. Né? Eu só pareço novo, mas não sou muito. Há mais ou menos uns 10 anos eu tenho pesquisado esse tema da impunidade. Mas eu preciso advertir que os 10 anos não podem induzir ninguém a acreditar que eu saiba alguma coisa sobre ele. Pelo contrário, quanto mais eu tenho pesquisado, mais dúvidas têm surgido sobre ele. Eu não sei se os resultados do que eu encontrei na minha pesquisa, eles são muito úteis. Sinceramente, eu não sei. Tá? Mas eu acredito que qualquer tentativa de conter o poder punitivo, ainda que minimamente, ou qualquer forma de desmascará-lo um pouco, me parece que já é interessante. Né? Eu decidi dar essa nossa conversa o título de Impunidade à la carte. Né? E aí a professora Sátiva fez mestrado na França, não foi isso? Se eu estiver falando errada a frase, você me corrija, tá? À la carte. E por que eu dei esse título? Porque eu acho que é um tema interessante, é um título interessante que vai ser descortinado, a interessância dele vai ser descortinada ao final, né? Que vocês vão poder tentar escolher entre essa palavra e uma outra que eu idiotamente inventei. Então, por isso que tem esse tema de esse título de à la carte, porque fica mais ou menos a escolha do consumidor, né? Dentre o que está previsto no menu, aí, no cardápio, né, do poder punitivo. Então, vocês podem, ao final, não concordarem com o que eu vou dizer e continuar usando essa palavra impunidade. Antes de começar a falar algumas coisas, eu queria lembrar a letra de uma música caribenha lindíssima, do Carlos Barella, chamada La Palabra. E ela diz assim, uma palavra não diz nada e, ao mesmo tempo, ela esconde tudo. Então, traduzindo, uma palavra não diz nada e, ao mesmo tempo, esconde tudo. Essa palavra é impunidade. Ela é uma palavra que não diz nada e, ao mesmo tempo, esconde tudo da gente. Né? É uma palavra bastante misteriosa, assim, pelo menos para mim. De início, eu preciso dizer para vocês que eu estou comparando uma mentira que é tida como verdade, que é a impunidade, com uma verdade que é desconhecida da maioria das pessoas, que é a impunização, que é essa palavra que eu inventei, que depois eu vou explicar mais para frente. E isso já complica bastante as coisas, porque, vejam, estou comparando uma mentira que é tida como verdade com uma verdade, pelo menos para mim, na concepção wittgensteiniana, né, lógico, uma verdade que é desconhecida da maioria. Então isso é muito complicado, porque eu tenho que ficar trabalhando com questões que não são próprias. Mas a gente vai ver isso mais para frente. Pois bem, se vocês pegarem o Sigmund Freud, se vocês pegarem o Jean Baudrillard, se vocês pegarem o Slavoj Žižek, vocês vão ver que todos eles disseram que uma conceituação, uma definição, ela é ao mesmo tempo inclusiva e exclusiva. Mais ou menos aquilo que George Agamben fala lá no Homo Sapiens, né? Il potere sovrano e la vida nua. Toda conceituação, toda definição, ela é ao mesmo tempo inclusiva e exclusiva. O que eles querem dizer com isso? Toda conceituação, ela detém o objeto definido ao mesmo tempo em que não detém o objeto não definido. O Albert Camus diz isso no livro dele, e ele diz, todo mundo que define, limita. Né? Toda vez que eu defino, eu limito. Acho que Luiz Garcia Martins também fala isso, quando ele fala do princípio da legalidade, ele até faleceu, se eu não me engano, não quero ser desrespeitoso, mas eu tenho uma memória ruim para muitas coisas, mas para a data pior ainda. Se eu não me engano, há 2 dias ou 3 dias, mais ou menos, um escritor espanhol muito bom, Luiz Garcia Martins. Ele fala isso num livro chamado Prolegômenos para a Luta pela Modernização do Direito Penal, acho que é isso. Na minha época de juventude, isso já faz bastante tempo, lá pela década de 90, mais ou menos, havia um desenho chamado Ike the Cat, né? Mas não é desse desenho que eu quero falar. Eu quero falar de um desenho que passava antes dele, uma espécie de desenho piloto, né? Passava conexo a ele. O nome do desenho é The Terrible Thunder Lizards, né? Bill and Scooter. E se trata de um desenho animado, né? Que passava antes do Ike the Cat, que ocorria na pré-história. E como sempre acontece, havia no desenho essa impropriedade de conjugar seres humanos, hominídeos, com dinossauros, que foram separados pelo tempo em torno de 65 milhões de anos. Mas os desenhos, a filmografia, né, tem essa mania de condensá-los no tempo, né, de fazê-los coexistir.
Mas isso não importa muito, não. O que importa é um diálogo que acontece em um dos episódios, em que uma das personagens, o Scooter, ele vê um animal gigantesco, e diz para outra personagem, que é o Bill. Ele diz assim: Bill, olha que animal bonito, eu vou chamá-lo de borboleta. E o Bill responde: você pode chamar do que você quiser, né? Na verdade, se tratava de um mamute. Não era uma borboleta, era um mamute, era um animal gigantesco, né? Todo mundo conhece o mamute, que é um antecedente, se não me engano, do elefante. Naquela época, eles podiam fazer isso, eles tinham essa liberdade para definir os conceitos, as palavras que iam conceituar e definir, da forma como eles quisessem, porque os conceitos, as definições, eles estavam se inaugurando, eles estavam sendo criados. Então, não havia nenhuma indexação, né? Não havia isso, então eles tinham uma certa liberdade. Aí eu pergunto para vocês, Ricardo, quer dizer então que os conceitos são fixos? Eles são imutáveis? Não, não são imutáveis. Eles podem ser modificados no tempo e no espaço. O nome disso é semântica e metonímia, como a gente aprendeu na escola, né? Na minha época, colégio. Mas depois que um conceito ele é determinado, normalmente ele precisa ser respeitado, porque o desrespeito a esse conceito pode fazer com que as definições sejam desconcertantes a ponto de tornar aquilo que aquele conceito deveria conter perigoso ou não. O que eu estou querendo dizer com isso? Todo mundo conhece o conceito de carteira escolar, por exemplo, né? É um objeto retangular, de madeira, ferro, com 4 pés, que é usado pelos alunos como apoio para eles escreverem durante as aulas, concorda? Agora que a gente sabe qual é o conceito de carteira, né, desse objeto, a gente pode chamar de carteira um objeto tubular que contém tinta que eles usam para escrever? Não. O nome desse objeto é caneta, certo? Isso significa que no conceito de carteira escolar, depois que ele é concebido, entram todos os objetos que se enquadram nas características da carteira escolar, ao mesmo tempo que são excluídos os objetos que não se enquadram nas características da carteira escolar, como uma caneta, por exemplo, certo? E se a gente tentar buscar de uma forma mais absoluta, nem a palavra universo consegue escapar dessa inclusão exclusiva ou dessa exclusão inclusiva. Nem a palavra universo. Tampouco a palavra tudo, porque ela não inclui o nada, né? Para mim, o nada não está dentro do tudo. Mas essa é uma questão filosófica mais complicada, né? Mas não é isso que eu tenho como importante para dizer, né? Então, se a gente parar para pensar, a gente vai ver que os conceitos servem para definir os objetos e evitar confusões, ok? Confusões comunicacionais. Imagine se não houvesse os conceitos ou se eles pudessem ser desrespeitados. Imagine se a definição de círculo pudesse ser trocada pela definição de quadrado ou de triângulo, né? Euclides ia estar se revirando no túmulo lá agora, né? Pitágoras também. Imagine quantas construções desabariam se a gente pudesse desafiar o conceito de figura geométrica, conceito de número e outros conceitos mais, se eles pudessem ser desrespeitados por quem vai construir um prédio, por exemplo. Imagine se a definição de negação e de afirmação pudesse ser desrespeitada, não tivesse um compromisso com uma consagração do uso, né, comum, pelo menos pela maioria das pessoas, dependendo da cultura, para a gente usar uma lição do Norbert Elias, né, lá no processo civilizatório. Quantos acidentes aéreos aconteciam se a torre dissesse não e o piloto pudesse interpretar ou se achasse no direito de interpretar o não como sim? Não sei se vocês sabem, e quando eu digo não sei, não é duvidando, tá? É só uma retórica mesmo. Na Idade Medieval, um jurista famosíssimo chamado Bartolo de Sassoferrato, ele fazia isso usando a coisa julgada. Ele dizia, a coisa julgada transforma o quadrado em redondo e o branco em preto. Eu não preciso lembrar a quantidade de injustiças que foram praticadas sob a batuta desse desrespeito. Quantas injustiças esse desrespeito conceitual de quadrado e redondo, negro e branco, tem suscitado, né? Como vocês sabem, no Tratado Lógico-Filosófico, Ludwig Wittgenstein, ele diz que os limites do nosso mundo, né, os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. Depois ele muda, eu vou falar sobre isso. Mas o primeiro Wittgenstein fala isso, os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. A gente sabe que a ferramenta do nosso trabalho, né, a ferramenta jurídica, é uma ferramenta linguística, né, ela é baseada na linguagem, certo? Oral ou não, né, ou sacramental. Então, para que haja segurança, tranquilidade jurídicas, é preciso que não haja um ruído na comunicação. É preciso que a mensagem recebida seja idêntica, ou pelo menos muito próxima, à mensagem emitida. Ou que ela, pelo menos, tenha uma função
que dela se espera, que é de comunicar A ou B, dependendo da pretensão do emissor, né, do remetente. Conforme definiu aí o segundo Wittgenstein, no livro chamado Investigações Filosóficas. Aí ele já muda o conceito dele de linguagem. Como vocês já perceberam, a minha teoria, né, a teoria que eu desenvolvo, e aqui a palavra teoria é bem pretensiosa, né, desculpe, mas eu não consigo encontrar outra assim, mas não é a teoria no sentido, né, do tudo, tá? É só uma palavra mesmo. A teoria que eu estou tentando desenvolver, ela tem muito mais a ver com vernáculo, com português, do que com direito. Por quê? Porque o direito, ele é redutível à linguística, né? Eu acho que a linguística é muito importante. Ela é muito invasiva ao direito, né? Ela é muito determinante no direito. Então essa é a nossa grande questão, uma questão mais vernacular do que uma questão jurídica. E eu vou falar uma coisa bem baixinho para vocês. Vou contar um segredo que eu acho que vocês já saibam, mas que fica entre nós. O conceito de impunidade é um conceito mimético e um conceito mítico. Ele é um conceito mentiroso. O resultado diz que ele é um conceito metanóico. O que é um conceito metanóico? É um conceito que tem o poder de mudar mentalidades. E aí vem a questão do poder da mídia ou não, e não é uma questão que a gente vai entrar, uma questão bem complexa, com a qual eu não concordo muito com certos autores, mas não é disso que eu vou falar. Mas ele tem um poder de influenciar mentalidades, até de mudar mentalidades, certo? Ele nos faz ver o que não existe e não ver o que existe. Ele nos faz interpretar a realidade como algo falso, de modo falso. Esse é o conceito de impunidade que eu vou atacar, né? Que ele me perdoe. O conceito de impunidade, ele nos faz acreditar que a ausência de uma punição é sempre um estado do criminoso, algo que compõe a sua essência, né? A sua ontologia, dependendo do autor que você siga, né? Se for o Heidegger, você vai dizer que é a onticidade dele, né? Mas, na maioria dos casos, a ontologia, a essência desse ser. O conceito de impunidade faz parte da essência desse ser. Isso não é verdade, isso é uma inverdade, e a gente vai ver por quê daqui a pouquinho. Mas antes de continuar, eu preciso dizer que, infelizmente, o conceito de impunidade que povoa, que coloniza a mentalidade das pessoas, é esse conceito aí que diz que impunidade é um estado de não punido, que faz parte da essência do criminoso. Então, como eu posso criticar o conceito de impunidade se ele é o único existente? E como é possível trabalhar com ele ao mesmo tempo que eu critico? É um pouco incoerente da minha parte. A resposta é simples, não é possível. Não é possível. É o Ricardo trabalhar com esse conceito de impunidade, criticando e sendo o único existente. Não é possível conciliar essas questões, né? Aí o Kant também já deve estar se revirando no túmulo até agora, com o manual dos cursos de lógica dele. Mas aí vem o Marx, e aí na sua contribuição à crítica da economia política, e diz o seguinte: olha, se a gente quer criticar um instituto, a gente precisa fugir da sua categoria pré-determinada. Caso contrário, nós vamos estar trabalhando com um instituto viciado, e esse vício vai contaminar a nossa crítica. Então, se eu quero criticar a impunidade, eu tenho que fugir do conceito de impunidade. E, além disso, eu tenho que fugir da palavra impunidade como o diabo foge da cruz. Porque senão eu fico naquele redemoinho da impunidade e não consigo, olhando de fora, perceber que eu estou na ilha da impunidade. Tá? Então, por isso, eu inventei uma palavra, e aí vocês vão ver que a palestra é bem simples, tá? Eu inventei uma palavra chamada impunização. Né? Uma palavra que eu nunca tinha... Talvez alguém tenha dito ela alguma vez, mas eu nunca achei na literatura que eu tive acesso, né? Eu não tive acesso a tudo, mas a literatura que eu tive acesso, que é bem limitada, eu não havia encontrado essa palavra. Se a gente pegar lá o Romeu e Julieta, do William Shakespeare, a gente vai ver lá a Julieta falando para o Romeu, no ato 2 da cena 2, na linha 43, nas linhas 43 e 44, ela fala o seguinte: o que a gente chama rosa teria o mesmo cheiro com outro nome. Isso, na criminologia, é impensável. É impensável. Eu não posso dizer que uma pessoa presa e não presa tem o mesmo sentido. No lombo dela, os sentidos e as sensações são bem diferentes, não é? Então a gente precisa redefinir os novos contornos da questão da não punição. Então vejam, eu estou não usando a palavra impunidade, já estou usando a palavra não punição, para já começar a escapar do conceito de impunidade, porque ele não me presta,
é um conceito viciado, ele não me serve, tá? Então eu preciso abandoná-lo. Mas o que é essa palavra que eu, né, vamos dizer assim, inventei, chamada impunização? A palavra impunização é uma parassíntese. O que é uma parassíntese? É um conceito linguístico. Uma parassíntese é a junção de várias palavras em uma só, né? Várias palavras em uma só. E como é que se formaria essa conjunção, essa conjuração de várias palavras em uma só? Na palavra impunização a gente tem o in, que é um prefixo que significa não, a palavra não. E aqui não importa se está em português, em vernáculo ou não, tá? Pode ser em outra língua. O in, que é o prefixo que significa não. O punir, que é o radical. E a ação, que é o sufixo, né? Então, no final, a gente tem a impunização como ação de não punir, ou seja, impunir ação. Ação de não punir, certo? Então, é uma ação de não punir. Impunização, uma ação de não punir, ok? As palavras impunidade e impunização, muitos podem estar agora pensando e tentando me advertir de longe, elas podem ser bastante semelhantes, né? Mas uma mínima distinção, como eu disse no começo, já é suficiente para fazer toda a diferença. Pelo menos sob a minha ótica, sob o meu ângulo de visado. Porque ela deixa, a distinção, deixa mais claro o processo de etiquetamento e põe toda a culpa da não punição nas costas do sistema penal e retira das costas do impunizado, certo? Então ela tem, me parece, essa capacidade, essa característica de desmontar, remontando sobre outros aspectos, né? Sobre outros alicerces. E não vai dar tempo de eu falar, mas vocês já devem ter percebido que isso meio que foi uma intuição que eu tive com base no labeling approach com relação à criminologia da criminalização e da criminalidade, do criminoso e do criminalizado. Então, esse giro copérnico, né, copernicano, essa viragem conceitual, eu meio que importei de lá, né? Etimologicamente, enquanto a palavra impunidade, ela se limita ao conceito de não punido, que é um estado, ou seja, como eu disse, uma condição que dizem fazer parte da essência do criminoso, o vocábulo impunização, por sua parte, ele já evidencia, como eu disse, a ação de não punir, que é uma atitude que vem de fora. E aí fica mais claro a minha apropriação do labeling para o conceito de impunização, certo? Fica mais claro que isso é algo que vem de fora, né? Ou seja, a ausência de punição é uma consequência exclusiva de uma atitude de terceiro, não é uma atitude própria do criminoso que não foi punido ainda, é uma atitude de terceiro, que vem de fora, diferente do criminoso. Então, o terceiro, que não é o criminoso, é que vai etiquetá-lo como não punido, né, ainda, como sempre, né, porque todos nós somos alvos possíveis do sistema punitivo. Então, é o terceiro que pratica a ação de não punir, certo? Não tem nada a ver com o criminoso, tem a ver com esse terceiro. E aí, se você pegar o Howard Beck, você vai ver que são os empreendedores morais, outros vão dizer, o Alfonso Serrano Maídio vai dizer que não é possível medir isso, o Zaffaroni mais ou menos também vai dizer que não, tá? Apesar de algumas vezes ele se vincular ao empreendedor moral, como o Beck e tal. Mas isso também não importa muito. O que importa é que é um terceiro que não é o criminoso, o responsável pela não punição, certo? Apesar dele sofrer os influxos disso, certo? E quem é esse terceiro para mim? Esse terceiro é o sistema penal e o modo como ele opera seletivamente. Eu não preciso nominá-lo, eu posso gerenciá-lo de forma genérica. É o sistema punitivo, é o sistema penal, tá? Repetindo, como eu disse para vocês, a minha pesquisa é mais gramático-morfológica do que jurídica, né? Apesar dela ter, me parece, interfaces com o direito e influenciar na questão da criminologia. Para eu continuar explicando essa minha teoria, eu preciso rememorar, e ninguém precisa disso, mas para poder dar uma sequência frasal e lógica ao meu argumento, eu preciso rememorar a diferença entre substantivo e adjetivo, né? Como eu disse, de acordo com o senso comum, a impunidade é um estado de não punido, né? A impunidade é uma essência do criminoso, faz parte da sua essência, faz parte da sua substância, né? É a sua ontologia. Ele não está punido, apesar de ter praticado um crime, certo? Ele não está punido, essa é a essência dele. E aqui surge um grande problema para a impunidade,
para o conceito de impunidade, é que se a impunidade fosse um substantivo, porque se é um substantivo, faz parte da substância dele, certo? Da essência dele. Então, um substantivo é a substância dele. Se fosse um substantivo, ele teria que ser invariável. E qual a consequência disso? Se eu considerá-la um substantivo, ele teria que ser invariável, e sendo invariável, teria que valer igualmente para todos os seres humanos, naquelas condições. E a gente vai ver que isso não é verdade. Por quê? Todo mundo que não foi punido seria considerado impune, se ele fosse um substantivo, né? Todo mundo que não foi punido seria considerado impune, e todo mundo que foi punido não seria considerado impune. E a gente sabe que não é assim que acontece. Não existe essa automaticidade, essa sequência lógica e automática entre praticar um fato, ser perseguido pela polícia, denunciado pelo Ministério Público, condenado e preso, e suas variações. A gente sabe que não existe essa automaticidade. Existem pessoas que não praticaram fatos criminosos, estão presos, atos criminosos, estão presos. Existem pessoas que praticaram atos criminosos, e não estão presas. Existem pessoas que não praticaram e estão presas. Então, não existe essa conexão automática entre todos esses institutos, né? Ato, perseguição, denúncia, condenação e prisão e suas variações, né? Então, há pessoas que nunca serão punidas e, mesmo assim, nunca serão declaradas impunes, e há pessoas que sempre serão consideradas impunes porque nunca terão sido punidas o suficiente. Então, tem essa variação grotesca que tem se tornado, talvez, a tônica do que tem acontecido no sistema de seletividade penal brasileiro. Já a questão da adjetivação tem a ver com o seguinte: todo elemento que varia de uma pessoa para outra, a gente chama de adjetivo, né? O Ricardo é calvo, o doutor Marcelo não é, então incide sobre o Ricardo e sobre aqueles que têm aquelas mesmas características e não incide sobre aqueles que não a têm. Então, eu preciso, e aqui vem a continuação do que eu teorizei, eu preciso considerar a impunidade, e eu uso a palavra para poder criticá-la, né? Eu preciso considerar a impunidade uma adjetivação e não uma substantivação. Então, não é uma substantivação porque ela não faz parte da substância, apesar de dizerem que faz, não faz parte da substância do criminoso porque ela varia de um para outro em condições iguais. Isso não pode acontecer, certo? Então, eu preciso considerar a impunidade uma adjetivação, uma qualidade que modifica o sujeito, flexionando-o em gênero, número e grau, certo? Para a gente poder confirmar isso, basta a gente observar que algumas pessoas, mesmo presas, elas ainda são consideradas impunes, mesmo presas, encarceradas, elas ainda são consideradas impunes. Não foi punido o suficiente. Mas ele está preso. Não foi punido o suficiente. Enquanto outras pessoas, mesmo livres, estão sendo punidas de alguma forma pelo sistema penal. As famílias dos encarcerados. Não estão literalmente presas, fora o sistema econômico, né? Mas estão sendo punidas pelo sistema penal extremamente bárbaro, certo? Então, essas são adjetivações. Pois bem, para mim, o uso da palavra impunização, ele tem duas vantagens. Uma é a verbalização que advém dele, né? É uma verbalização adventícia, que consta no verbo agir, lembra? Impunização é ação de não punir. Impunir ação, ação de não punir, certo? Então, essa verbalização vem desse verbo central, que é o agir, que eu disse que vem de um terceiro, né? Não é inerente ao criminoso, ele vem de fora, ok? E esse fora é o sistema penal, o sistema punitivo. Então, a primeira vantagem do uso da palavra impunização é que ele permite o acesso, o reconhecimento da verbalização constante no verbo agir. E esse reconhecimento, essa verbalização constante no verbo agir, ele evidencia que é um processo de rotulação, de etiquetamento, que foi aquilo que eu me apropriei do labeling approach. Então, esse terceiro que age, ele rotula a doutora Mariana, desculpa usar como exemplo, a doutora Mariana como criminosa, apesar dela ter matado a Maria, e não rotula a doutora Sátiva como criminosa, apesar dela ter matado a Sebastiana. Ambas mataram, mas uma vai ser rotulada como criminosa, como homicida, a outra não, certo? Então ele tem essa capacidade de demonstrar esse processo de rotulação, essa adesivação, esse etiquetamento que é posto, agora eu não me lembro, da doutora Mariana, e não é posto na doutora Sátiva,
certo? Como homicida em um, como não homicida no outro, certo? Então ele tem essa capacidade. Então, a verbalização para o etiquetador e uma adjetivação para a doutora Mariana e para a doutora Sátima. Elas recebem uma etiqueta, um adjetivo de homicida e de não homicida, ok? A outra vantagem do uso da palavra impunização, e essas são só sensações que eu tenho, tá? Não, ninguém é dono da verdade, né? São só sensações e eu queria que vocês me ajudassem depois com isso. Não é uma teoria acabada como qualquer outra, são só inquietações que eu tenho. São só preocupações que eu tenho que a gente tem que tentar sempre desenvolver, tá? Não é um sistema pronto. A outra vantagem da palavra impunização, ela vem do fato de que ela demonstra que a ausência de uma punição deriva da maneira, como eu disse, que o sistema penal opera seletivamente. Por quê? Ela demonstra que situações iguais, a doutora Mariana matou, a doutora Sátiva matou, não são punidas igualmente, ou sequer são punidas. Isso é de uma ilogicidade não só inacreditável, mas inaceitável. Ricardo, você está querendo dizer que a doutora Mariana e a doutora Sátiva têm que ser presas por homicídio? Não, não é isso. É o contrário. Sabe? Eu não estou querendo homogeneizar e pasteurizar a questão a favor da criminalização. É o contrário, mas também não é o tom da palestra. A questão não é essa. Se a gente pegar um estudo do Cispenas, acho que com FGV, se eu não me engano, a gente vai ver que o Cispenas encontrou no ordenamento penal pátrio brasileiro, né, como um todo, né, ordenamento positivo penal brasileiro, 1.688 tipos penais, certo? Isso significa que não existe um ser humano que não tenha praticado um crime por dia, semana, mês ou ano, né? Aí vem o Goethe, né, e diz, olha, eu sou capaz de cometer todo tipo de falta. Aí vem o Zaffaroni depois dele, num tom jocoso, né, de brincadeira, mas é algo muito sério, e diz, a não ser, né, Goethe, o auto-aborto, né, porque o homem não pode praticar o auto-aborto. Então, assim, todos nós somos capazes de praticar qualquer crime. E somos capazes de sermos punidos, independente da prática de um crime. Então, veja que cada vez eu tento me afastar mais da substantivação e cair num rótulo de adjetivação, certo? Então, embora todos nós sejamos criminosos, nem todos somos punidos e nem todos somos considerados impunes. O Karl Albrecht fala isso desde o século XIX ou XVIII, eu não lembro agora, acho que é XIX. O que o Albrecht fala? Ele diz, todo ser humano é um criminoso. O crime é o comum para o criminoso. O crime é o comum para o ser humano, né? Então ele já fala isso há 200 anos, tá? E a gente ainda fica discutindo essas questões. Mas como que o sistema penal ele consegue esconder essa seletividade da impunidade, né? O sistema penal, ele não é bobo, né? Bobo sou eu de acreditar que ele é bobo. Ele não é bobo, né? Ele não é uma pessoa, uma instituição desprovida de capacidade intelectiva, sabe? Então, a gente sabe que ele, não sendo bobo, ele percebe certas questões, percebe certas situações. E o que ele percebeu? Ele percebeu algo importantíssimo. Qual foi a sacada dele? Ele percebeu que o maior defeito dele poderia ser usado por ele como sua maior qualidade. Olha que coisa genial. Meu maior defeito eu vou usar como minha maior qualidade, como minha maior força. Mas o que eu estou querendo falar com isso? Todo mundo sabe que a legislação, a lei penal, ela trabalha no atacado, enquanto que o sistema punitivo operacional, né, trabalha no varejo. Ou seja, a lei promete prender todos os criminosos. Isso é uma promessa auspiciosa, né, bastante ambiciosa. Vou prender todos os criminosos. Então, ela trabalha no atacado. Uma canetada, assina-se uma lei, lógico, tem um processo legislativo, né, votacional e tal, mas com uma canetada, basta uma canetada para toda uma lei valer para todo o território nacional, pelo artigo 22.1 da Constituição, e todos estarem, em tese, submissos àquela legislação penal, né, àquela legislação punitiva. Então, ela trabalha no atacado. Aí o sistema operacional, que é falho, e consegue trabalhar apenas no varejo, ou seja, eu consigo pegar apenas algumas pessoas daquela promessa feita pela legislação, que trabalha no atacado, e o sistema punitivo operacional no varejo. Eu pego em conta-gotas.
Lógico que 826 mil presos, mais ou menos, hoje, não estou querendo ser desrespeitoso e chamando de conta-gota, só uma comparação com o sistema atacadista legislativo, né? Então, a diferença entre o que a lei penal promete e o que o poder punitivo cumpre é uma diferença gigantesca, gigantesca, e que nunca vai ser cumprida. A gente vai ver daqui a pouco. Em números reais, se eu pegar, por exemplo, um crime que é horroroso, mas que é bastante impressionante, em termos numéricos, né? E aqui eu estou falando de cifra oculta e de taxa de atrito. Se eu pegar o estupro, por exemplo, de cada 1.000 estupros, 900 sequer chegam ao conhecimento do sistema punitivo. De cada 1.000, 900 sequer chegam ao conhecimento, porque a cifra oculta é de 90%. Então, de cada 1.000, 900 sequer chegam. Cifra oculta de 90%. Desses 100 que sobram, que a gente fica sabendo, apenas 2 se convertem em prisão. Por quê? Desses 100 que sobram, que a gente fica sabendo, apenas 2 estupradores são presos. Porque a taxa de atrito é de 98% para crimes sexuais. Em termos redundantes, o que significa isso? De cada 1.000 estupradores, só 2 são presos. Essa é a diferença abissal entre a promessa feita pela legislação e o poder punitivo operacional. De cada 1.000 estupradores, só 2 são presos. Você está querendo prender os outros 990? Não, não é isso. Tá? Não é isso que eu estou dizendo. Certo? Eu estou tratando de impunidade. Estou dizendo que isso é chamado de impunidade para alguns e eu chamo de impunização. Certo? Aí vem uma outra questão. Qual foi a sacada do poder punitivo? Né? Que eu disse que ele teve uma sacada genial. Se o sistema penal não punir ninguém, ou seja, se ele for imprestável, ou se o sistema penal punir todos, ou seja, se ele funcionar integralmente, se ele for perfeito, se ele for solucionador, ele vai perder a função dele, não vai? O sistema punitivo, o poder punitivo vai perder a sua função se ele não prender ninguém e se ele prender todos. Ele vai perder a função. Não prendi ninguém. Eu, poder punitivo, não prendo ninguém. Você não serve para nada. Você é imprestável. Eu, poder punitivo, prendi todos. Prendeu todos. Utiliza-se a retribuição, a prevenção. Crimes não acontecerão da minha parte, nem da parte daqueles que perceberam que eu fui preso em razão daquele ato e que não vão transgredir. Então, o problema do crime está resolvido. Certo? Também perderia a função. Se não prende ninguém, se prende todos os criminosos, perderia a função. Concordo? Então, o que ele faz? Qual foi a sacada dele? Aí agora é pontual, né? A sacada pontual. Ele pune alguns, porque ele sabe que não consegue punir todos, e deixa outros impunes. E quando eu falo deixa, não é que ele quer deixar, ele não consegue punir. Então, ele pune alguns, enquanto outros ficam impunes. Eu estou usando a palavra impunidade aqui para poder não ficar usando impunização toda hora e confundir. Usando também uma tecnologia que é usada, né, antes de mim com a palavra impunidade. Então, ele pune alguns, enquanto outros não são punidos, certo? Esses outros que não são punidos, que chamam de impunidade, eles são usados pelo sistema punitivo como meio de assustamento da população. Porque isso vai demonstrar que o problema do crime está cada vez mais grave, cada vez mais difícil de ser combatido e cada vez mais difícil de ser resolvido. E quando ele for questionado por alguém, ele vai dizer, mas eu te coloquei aí nesse altar para você resolver o problema do crime. Por que você não está resolvendo? Ele não vai assumir a inoperacionalidade dele. Ele não vai assumir o defeito dele, vai usar o defeito dele a favor dele, como arma, como instrumento, como força a seu favor, para que ele cresça cada vez mais. Então, quando questionado, quando perguntado por que você não está resolvendo o problema da criminalidade, ele vai dizer, porque você, que é o culpado, me deu pouco poder. Você não me deu poder suficiente para resolver o problema da criminalidade. Eu não tenho força suficiente para digladiar com relação àqueles criminosos que estão cada vez mais perigosos, cada vez mais espertos, tanto que eles estão restando impunes. Para você ver que eu preciso de mais poder. Aí o que acontece? A gente vota cada vez mais em políticos que sejam duros contra o crime. Não sei se eu consegui explicar adequadamente como ele usa o defeito dele, que é a impunidade, que é uma distância entre o que ele promete e o que ele cumpre. Ele usa essa distância, que alguns chamam de impunidade, a seu favor, dizendo, não é que eu não queira, é que eu não consigo porque você não me permitiu. Eu preciso que você vote em políticos que vão votar leis
cada vez mais duras com o crime, leis que inventem mais tipos penais, leis que aumentem a quantidade de pena, certo? E a gente vai votando. Esse é um ciclo que nunca se fecha. Aliás, é um ciclo que já se fechou várias vezes com a pena de morte. No medievo, depois do medievo, com a eutanásia. Ele é um ciclo, então, que se fecha com a pena de morte. O problema não é esse. O problema é que ele se fecha com a pena de morte, mas ele se reinicia, porque a pena de morte, pena capital, é o final. Você poderia dizer, quando chegar na pena de morte, não tem para onde correr. Tem. Ele se reenergiza, ele se reoxigeniza, voltando com penas que não sejam capitais, penas de morte, com penas menores, e aí vai crescendo. E com isso, ele sempre se retro e se autoalimenta e nunca sai de cena, nunca sai de cartaz. Então, eu sustento que o uso da palavra impunização, ela tem algumas vantagens fora aquelas duas que eu já disse. Ela demonstra que o sistema penal, ele nunca vai funcionar. Essa distância entre o que ele promete e o que ele cumpre, nunca vai desaparecer. Porque se ele for prender todos, ele vai ter que prender toda a população brasileira. É melhor fechar os 8 milhões de metros quadrados com cercas, grades e muros, transformar isso daqui numa penitenciária. Nunca. Então, o uso, para mim, da palavra impunização demonstra que o sistema penal nunca vai funcionar. E outra, não há interesse de que ele funcione. Lembra que se ele funcionar, ele perde a função dele. Ele perde a identidade, ele perde as qualidades, ele perde a serventia, certo? Então demonstra que nunca vai funcionar. Essa promessa de prender todos, ou de inverter, daqui a pouco eu vou mostrar os quadros, os gráficos, essa promessa de prender todos, ou de inverter os polos, né, que a esquerda punitiva, o realismo de esquerda tanto quer, me parece que quer, isso não vai solucionar a questão criminal. Não vai, só vai inverter a questão criminal, ou não vai ser bem-vinda, não vai ser bem vista para aqueles que dominam o poder, que ninguém sabe quem são, tá? Essa história de achar que tem alguém manipulando o sistema punitivo, isso é uma bobagem, né? Como diz Zaffaroni, esse Deus ex machina, ele não existe. Mas existem pessoas que estão ali gerenciando algumas questões, tá? Elas ficam trocando quem ocupa a cúspide da pirâmide, mas elas estão ali, certo? O sistema penal ele é muito mais caótico do que a gente pensa, mas ele tem uma lógica, né, dentro da ilogicidade dele, certo? A outra questão, outra vantagem, é que ele evidencia que o mau funcionamento do sistema penal é interessante para que ele se mantenha no poder. O mau funcionamento do sistema penal é interessante para que ele se mantenha no poder. Vejam, ele planta a desgraça, ou aceita a desgraça plantada pela economia, por exemplo, ele planta ou aceita a desgraça, para depois se oferecer como o único capaz de resolver o problema. É o princípio de Shurk, né, do Clyde Shurk. Não é usado para isso, mas serve para isso. É o que a Naomi, eu sempre troco o nome dela com a da modelo. A Naomi Klein fala na doutrina do choque, né? A doutrina do choque, a Naomi Klein. E é o princípio de Shurk, né? Eu planto a desgraça para depois me oferecer como único capaz de resolver, né? É o que o poder punitivo faz usando a impunidade. Olha, eu sempre tenho que correr atrás de criminoso, porque ele sempre está um passo à frente, então eu sempre preciso de mais poder. Nunca abra mão de mim, tá? Você precisa de mim, eu sou imprescindível. Sem mim, a sociedade vai virar um caos, um pandemônio. Mas será que isso é suficiente para a gente ter certeza de que vale a pena trocar uma palavra por outra e jogar fora tudo que ela conceitualiza, tudo que ela define? Se não for suficiente, eu vou tentar trazer mais um argumento bastante simples, mas que eu acho que, para mim, é muito importante. Vejam, até agora a impunidade, pelo menos até quando eu comecei a pesquisar isso para mim era muito claro, assim, até então, quando eu comecei a pesquisar, a impunidade, ela não tinha escancarado para mim os problemas que eu apontei até agora. Quando eu estudava a questão da impunidade, eu não percebia essas questões que eu estou trazendo, eu não estou dizendo que eu estou trazendo alguma coisa inovadora, tá? Não é isso. Tá? São só inquietações mesmo. Quando eu estudava, eu não percebia essas questões do poder punitivo, esses estratagemas dele, porque eu estava contaminado pelo conceito de impunidade até então, né? Isso significa, pelo menos significou para mim, até quando eu comecei a estudar impunidade e querer trocar a palavra por impunização, isso significa que a mentira que a impunidade tem contado tem convencido. Tanto é que a maioria das pessoas
fala sobre a impunidade sem qualquer senso crítico, no sentido de questionar, será que isso é assim mesmo? Será que a impunidade é isso? Por que eu estou me apropriando de um conceito que vem pronto para mim? Por que eu não questiono isso? Né? Isso é meio assustador para mim, porque dá a entender que as pessoas estão nesse redemoinho convencional, né, conviccional, de que a impunidade não é o problema, ou não é mais um problema, que o problema é o criminoso não punido, quando na verdade o instituto é o problema, tá? Ele é mal usado pelo poder punitivo. A impunidade é mais ou menos como aquele burro que se amarra uma cenoura na frente dele, ele sai andando, ele nunca chega na impunidade, sabe? Ele nunca chega na cenoura. O que eu estou querendo dizer com isso? É que por mais que a gente tente comatar, preencher a questão da impunidade, prendendo as pessoas não punidas, por mais que a gente tente, a gente nunca vai preencher o espaço. Porque se todos cometem crimes, uma hora ou outra, todos serão presos. Então não é interessante. Isso nunca vai ser possível. Sabe, tem um autor chamado, é uma dupla, Blumenstein e Cohen. Eles falam da teoria homeostática prisional. Aí a gente tem o Durkheim, né, que fala que o crime é um cimento, então assim, não existe sociedade sem um crime, e o crime é até interessante para a coesão social. Aí depois vem o Blumenstein e a Cohen, a Jacqueline Cohen e o Alfred Blumenstein, acho que o nome dele é Alfred, Blumenstein e a Jacqueline Cohen, e dizem, olha, o crime é interessante para a coesão social, mas existe um nível de estabilização, vai chegar no momento em que a criminalização, a quantidade de pessoas presas vai parar. Eu não sei se eu posso concordar muito com isso, se eu não concordo, já vou adiantando, mas para não parecer, né, que eu defini minha posição, eu não sei se eu posso concordar muito com isso, mas eu acho que pode até chegar um momento que isso vai estabilizar, só que eu não sei qual. Mas eu tenho certeza que nunca vai chegar à totalidade, nunca vai haver a punição, né, o aprisionamento de todas as pessoas que cometem crime, nunca. Tá? Isso para mim é muito claro, tá bom? Então, voltando, trocar a palavra é suficiente? O que mais eu deveria fazer para poder tentar descortinar esse problema ou tentar resolver? Aí eu vou pegar aqui, desculpem a questão extremamente rústica do que eu vou fazer, mas eu não sei mexer em computador, e aí eu vou tentar demonstrar o que a gente não deve fazer, tá? Tá dando para ver? Aqui a gente tem os vulneráveis e aqui os vulneráveis, certo? E a gente tem aqui o que eu chamo de teoria da gangorra, tá? Imagine que isso aqui é uma gangorra, certo? Que vai ficar assim para lá. Então, esse ponteiro azul vai descer para cima e para baixo, o ponteiro vermelho vai descer para cima e para baixo. Não é um relógio, tá? É uma gangorra. Imagine que está aqui, né? Agora os dois estão para cima, assim. Mas eles vão se abrir, uma espécie de tábua de gangorra que vai ficar assim. Então, a gente tem aqui a quantidade de pessoas, tá? 20 mil pessoas, 200 mil pessoas, 2 milhões de pessoas, que é a população brasileira. Até chegar a 200 milhões, que é 207 milhões, mais ou menos, de brasileiros, ok? Qual é a situação prisional zero? A situação prisional zero no Brasil é nenhuma pessoa, ou seja, zero, nenhuma pessoa está presa. Eu tenho tantas pessoas vulneráveis, e aqui depende de qual grau que a gente vai indexar, mas o importante é a seta está virada para cima, as duas. Nenhuma pessoa está presa. Ou seja, é uma situação ideal. Imagine que o Brasil nasceu hoje, surgiu hoje, ninguém está preso, certo? Então, tentem lembrar desse gráfico. A situação prisional zero, ninguém está preso, ok? É isso. Agora a gente vai ter aqui, num gráfico, que é a inversão punitiva, que é o que a esquerda quer. Em um gráfico, eu tenho, vou tentar aproximar aqui, eu tenho pessoas invulneráveis, políticos figurões, pessoas endinheiradas, pessoas com curso superior, eu tenho mais ou menos 3 mil pessoas presas. É mais ou menos um cálculo que a gente encontra. Então, de pessoas invulneráveis, que é a realidade do sistema aqui, brasileiro hoje, 3 mil pessoas. E mais ou menos 800 mil pessoas presas como vulneráveis, certo? 812, 826, aí varia dependendo da fonte. Se a gente inverter o sistema punitivo e vier para cá, ou seja, Ricardo, vamos resolver o problema da impunidade. Em vez de prender 800 mil vulneráveis e 3 mil invulneráveis, vamos fazer o contrário. Prender 3 mil vulneráveis e 800 mil invulneráveis, né? Vamos pegar todos os políticos, todos os ricos e prender, soltar os vulneráveis, os pobres e deixar só 3 mil presos. Vocês vão ver que aqui
Na tábua da gangorra, ela simplesmente vai se inverter. O problema da impunidade não vai se resolver, ele simplesmente vai ser invertido. Não muda a situação, certo? Então, é um sistema de inversão punitiva. A outra questão é um sistema de hiperencarceramento. Ricardo, por que a gente, em vez de soltar os 800 mil vulneráveis e prender os 800 mil invulneráveis, por que em vez de inverter, por que a gente não faz o seguinte? Mantém os 800 mil vulneráveis presos e prende também todos os políticos figurões, endinheirados. Então, a gente teria a prisão de quase todas as pessoas. Então, a gente vai ver que a tábua que está para cima, ela vai se envergar, ela está num V, né, no sistema de V, ela vai se envergar no sistema de V invertido, que é esse daqui, certo? Se a gente fizer isso, se a gente prender todas as pessoas, vulneráveis ou invulneráveis, que cometeram crimes, invertendo o primeiro gráfico, a gente vai perceber que haverá um hiperencarceramento, um encarceramento de quase todas as pessoas, e a tábua vai se romper, o sistema vai romper, tá? E a última, essa papagaiada que eu fiz aqui, desculpa, a gente tem de novo o sistema atual, que é esse aqui, né? Com poucas pessoas invulneráveis presas e muitas pessoas vulneráveis presas. Então, poucos invulneráveis e muitos vulneráveis. Aí você vai dizer, Ricardo, se em vez de aumentar a quantidade de pessoas invulneráveis presas, a gente diminuísse a quantidade de vulneráveis presas. Então, assim, o azul vai subir poucas pessoas invulneráveis presas, tá uma bagunça, poucas pessoas invulneráveis presas e poucas pessoas vulneráveis presas. Ou seja, vamos prender só 3 pessoas, 3 políticos figurões e 3 pessoas pobres, né, desprovidas de recursos. Quando eu falo pobre, não é no sentido depreciativo, tá? É usando uma sistemática conceitual punitiva. 3 pessoas desprovidas de recursos e 3 pessoas providas de recursos, certo? Esse vai ser o sistema penitenciário nacional. Só 6 pessoas presas. A gente viu que isso teria o quê? Um tom de hiperseletividade, ou seja, 6 pessoas carregariam nas suas costas a culpa de todos os outros 207 milhões de brasileiros. Aí você vai dizer, mas por que eu estou preso? Por que não é o João? Por que não é a Maria? Por que não é o Astrogildo? Por que não é a Sebastiana? Eu vou carregar nas costas a culpa de todo mundo que comete crime? Por quê? Então, uma hiperseletividade, certo? Um autor chamado Edvard Nagel, citado pelo Alessandro Barata, diz que a gente tende a lançar sobre as costas das outras pessoas as nossas tendências antissociais. Então, é o que está acontecendo. Eu vou lançar sobre 6 pessoas a culpa de todas as pessoas. É o famoso bode expiatório, certo? Eu já estou acabando, tá? Então, eu tentei demonstrar o que não se deve fazer. Para mim, a impunização tem uma última serventia. A impunização, a troca da palavra impunidade e impunização, por impunização, ela demonstra que a gente consegue diagnosticar uma realidade que parece que até agora, para mim, estava meio que não revelada, tá? Parece que ela consegue demonstrar qual é a realidade do problema. Então, o uso da palavra impunização teria uma capacidade, ainda que mínima, de demonstrar a realidade do problema. Então, ela não soluciona o problema, ela só demonstra qual é a realidade. Ela tira o véu, né, tira o verniz. Ela meio que escancara, para mim, tá? Então, me parece que por ela não resolver o problema e só escancarar, eu também não quero que ela viceje, eu também não quero que ela continue. Porque senão, eu vou estar trocando 6 por meia dúzia, eu vou estar demonstrando que basta trocar impunidade por impunização, mas o sistema penal continua aí. Então, o que eu estou fazendo de mais? Nada. Lembrando que eu sou abolicionista, tá? Para quem não me conhece, eu sou, assim, não conhece o que eu penso, eu sou abolicionista, tá? Então, não vai adiantar nada, eu vou trocar 6 por meia dúzia, o sistema continuará sendo seletivo. Então, o que eu acho? Além de ela diagnosticar, de revelar a realidade do problema, ela igualmente precisa acabar, ela precisa ser extinta. A palavra impunização também, depois que cumprir a sua função, ela tem que desaparecer. E só há um jeito de acabar com a impunização. É acabando com a seletividade do sistema. E só há um jeito sequencial de acabar com a seletividade do sistema. É acabando com as prisões. E com qualquer outra forma de punição. Porque não é possível, para mim, tá, gente? Não é possível você ter um sistema punitivo
que não seja seletivo. Foi o que eu tentei demonstrar com os gráficos. Não é possível. É logicamente, filosoficamente impossível. Não é possível. Então, qualquer formato que você dê a ele, ele vai ser seletivo. Então, agora, para acabar, eu digo que fica a escolha das pessoas, né? Servisse, por isso que eu digo que é à la carte, servisse ou não do que o poder punitivo tem oferecido. O que o poder punitivo tem oferecido à la carte, professora Sátiva, se eu estiver pronunciando errado, você me corrija, o que o poder punitivo tem oferecido à la carte é a impunidade. Eu espero ter demonstrado que ela é um alimento bastante indigesto, né, naquele cardápio oferecido. Eu queria agradecer a todos pela paciência com que vocês me ouviram e ouviram as minhas dúvidas, as minhas inquietações. Espero que o debate tenha empatia com as minhas dificuldades. Tá bom? Obrigado a todos. Muito obrigado, professor Ricardo. Sinta-se aplaudido, né? Na ausência do auditório presencial, sinta-se aplaudido. Muito, muito boa a sua exposição. Agora eu vou passar imediatamente a palavra para a nossa debatedora visitante, Mariana Pi, para fazer seus comentários e suas indagações. A palavra, Mariana. Boa noite a todos e todas. Eu queria primeiro agradecer à Escola Superior da Defensoria Pública do Espírito Santo pelo convite, na pessoa do Hélio, mas saudar os colegas aqui presentes, né? O Marcelo, a Sátiva, né? Por dividir, e principalmente o professor Ricardo, vou chamar de você. Porque fiquei muito atenta à sua brilhante exposição, né? E eu tenho uma das suas obras, a publicada pela Revan, que eu acho que é essa tese de doutorado, né? E quando eu estava me preparando para o debate, né, para trazer algo para a gente conversar, eu estou no último ano do doutorado, tá? Estou no 4º ano. Estou findando a tese, eu tenho até março do ano que vem para ir à banca, e sabe que, como toda doutoranda, eu vou puxar o assado para o meu tema. eu abandonei, vamos dizer assim, o direito no doutorado e fui para ciências sociais, né? Eu fiz o mestrado nas ciências criminais, né, na PUC do Rio Grande do Sul, trabalhei prisão, né, especificamente, o Presídio Central de Porto Alegre, né, que foi palco de representação no sistema interamericano, de proteção dos direitos humanos, enfim, e acabei indo para ciências sociais para buscar outras respostas que eu entendia que o direito não tinha possibilidade de dar, né? E o meu tema de pesquisa no doutorado, ele surgiu muito da experiência profissional, né? Eu tive um tempo, enquanto coordenadora do Centro de Referência em Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, e nós trabalhávamos num atendimento multidisciplinar às vítimas de violência estatal, né? Então, eu trabalhei um período muito grande com a violência policial, né? Especificamente, eu digo violência policial porque a violência estatal é um guarda-chuva aí muito maior e muito mais amplo, né? Mas porque, na verdade, as demandas que chegavam, né, para o atendimento elas superavam, assim, em torno de 90% eram demandas vinculadas a isso, né? E aí entrei nas ciências sociais e acabei, então, hoje eu trabalho com a representação social da violência policial para a magistratura do Estado do Rio Grande do Sul. Eu quero compreender como os juízes enxergam o fenômeno da violência policial e as implicações que essa visão tem, não só no fenômeno, mas no sistema como um todo, né? No sistema de justiça. Então, eu digo isso porque eu vou puxar a brasa para o meu assado aqui e eu quero lhe ouvir, né? Porque, assim, recentemente a gente teve a edição do Anuário, né, Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? E contextualizando o fenômeno da violência policial no Brasil, o Anuário
né, coloca ali que no primeiro semestre de 2020, nós tivemos aí um aumento das mortes violentas intencionais e por letalidade policial, né, ou seja, 13,3%, né, dessas mortes foram provocadas pela polícia, sendo que as vítimas, né, seriam 79,1% negros, né, 74,3% jovens até 29 anos de idade e 99,2% homens, né. Paralelamente a isso, né, a gente vê várias pesquisas, né, que vão mostrar, de uma certa forma, a inoperância da responsabilização desses agentes, né, nas 3 esferas possíveis de responsabilização, né. Nós, na Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, trabalhávamos nas 3 esferas possíveis, e até 4, né, porque se fosse policial militar, teria justiça militar, mas a esfera civil, a esfera administrativa nas corregedorias e a esfera criminal, no sentido de encaminhar o Ministério Público ao titular da ação penal, né, e responsável pelo controle externo da atividade policial, né. Eu gosto muito da tese de doutorado do Orlando Zacconi, porque ele, de uma certa forma, também trabalha isso, né, quando ele analisa o arquivamento dos autos de resistência no Rio de Janeiro, né, que muitas vezes eram solicitados pelo Ministério Público e acatados pelo Judiciário, né. Pois bem, no Rio Grande do Sul, então, nós fizemos um diagnóstico da violência policial, também com a universidade, né, com a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com o professor Rodrigo Gueringuelli de Azevedo, que tem um grupo de pesquisa, né, em administração da justiça e segurança pública, e a gente fez um diagnóstico dos nossos expedientes. A gente queria entender quem eram essas vítimas, quem eram esses autores, as circunstâncias do fato, e inclusive os nossos encaminhamentos, né? E a gente verificou que muitas vezes os órgãos internos, né, de controle, as corregedorias, arquivavam, né, essas representações, enfim, denúncias, né? Na nossa pesquisa, o Ministério Público sequer nos respondia, né, os encaminhamentos que nós fazíamos, e a esfera civil é uma esfera muito difícil para a população vulnerabilizada, na medida em que muitas vezes ela não tem até o esclarecimento desse acesso à justiça, dessa possibilidade de buscar perante o Estado uma indenização, né, por um ato ilícito praticado pelos seus agentes, né. Enfim, então, a partir daí, né, é que surgiu essas minhas inquietações, porque eu não me sentia dentro do direito, vamos dizer assim, com instrumentos suficientes para dar conta do que eu enxergava, né, do que eu estava enxergando, porque essa vivência, não que ela não fosse vista enquanto defensora pública nos processos criminais, né, encobertas, né, muitas vezes, ou até nos plenários de júri, mas no atendimento à vítima, ela era muito mais potente, né, ou seja, até a própria condição da pessoa não se sentir vítima dessa violência por já estar naturalizado essa violência na qual ela vivia, né. Em 2017, a gente vê que o Brasil é condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos na primeira condenação por violência policial, que é o caso Favela Nova Brasília, né? E essa sentença, ela tem ali uma parte resolutiva, né, que é as garantias de não repetição e as medidas estruturais, que ainda não se vê essa efetivação, né? E entre N questões apontadas nessa sentença, uma delas foi as tantas condenações do Brasil, que eu costumo dizer que eu acho que quase todas as condenações do Brasil na corte, elas, pelo menos, indicam a falha no dever de investigar, processar e responsabilizar os autores das graves violações de direitos humanos, né? Então, isso também se verifica lá. Em outro lado, a gente vê movimentos sociais, como, por exemplo, as Mães de Maio, em São Paulo, né, que nesse tema, né, específico aí, lutam por esclarecimento, por visibilidade, né, por justiça, né, de uma certa forma, né. E aí eu me questiono, diante de todo esse cenário, eu também não tenho respostas, eu tenho muito mais dúvidas, eu
Inclusive, eu estou com um campo empírico enorme. Eu usei várias metodologias, né, desde análise de decisões, observação participante e entrevistas semi-estruturadas. Então, eu estou com um universo, assim, né, de análise, né? E eu lhe questiono, assim, como é que o senhor, enxerga, né, essa questão, que contribuição poderia trazer, né, nesse ponto, né? Eu tenho muito para mim, e aí aqui eu vou usar a palavra impunidade, né? Mas eu vou usar a palavra impunidade no sentido de sensação, né? Eu tenho muito para mim que essa sensação de impunidade, ela está muito mais vinculada à ausência de uma resposta estatal, muitas vezes, né, nesse âmbito, do que propriamente na questão da prisão, embora eu entenda que a prisão é um mecanismo utilizado, muitas vezes, para aplacar o populismo punitivo, e até centrado no que o sociólogo, eu gosto muito do Álvaro Pires, né, ele estabelece as bases do que ele chama de racionalidade penal moderna, né, então, ou seja, racionalidade e subjetivação, vai nos atravessar, é como nós vamos nos conduzir, né? E aí, não apenas, eu digo, no social como um todo, na sociedade, né, disseminado isso, mas aí dos agentes, né, ou seja, daqueles que operam esse sistema, né, e que integram aí, eu puxo para minha tese de novo, integram o campo jurídico, já que o meu referencial teórico é o Pierre Bourdieu, né, então eu uso muito Bourdieu para poder enxergar, né, principalmente através do hábitos, porque, para mim, eu enxergo a violência policial enquanto estrutura, né? Ela tá, na verdade, nas estruturas regulamentares, né, de repressão. Isso o Holloway, que é o historiador, fala, né, muitas vezes no Brasil, né? E, dessa forma, ela está internalizada e mediada no hábitos, que vai tá nesse campo aí jurídico, né? Então, eu queria lhe ouvir, lhe agradecer pela sua explanação, né? Numa outra oportunidade, quando for presencial, eu quero um autógrafo, né, no meu livro. E eu queria lhe ouvir um pouco sobre essas que são também minhas inquietações, assim, né? E que eu penso que é um tema que veio muito gritante, de uma certa forma está aparecendo mais, principalmente depois do que aconteceu nos Estados Unidos, com a morte de George Floyd, enfim, onde então a gente passa, né, quem sabe, a falar um pouco mais sobre isso, né? Então eu queria lhe escutar um pouco e lhe ouvir e ver o que o senhor pode contribuir também nesse mar de dúvidas, né? E essas são, eu acho que isso é o fundamental, a gente nunca ter as certezas, né? Ou seja, tem uma banda gaúcha que tem uma música que diz: é inútil ter certeza. Então, é mais ou menos nesse sentido. Bom, eu vou passar agora a palavra para a nossa debatedora da casa e, posteriormente, eu devolvo a palavra para o professor Genelio, ok? Então, Sátiva, por gentileza, a palavra é sua. Bom, boa noite a todos, né, que estão acompanhando. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, em nome do Dr. Marcelo, à Escola Superior da Defensoria Pública pelo convite. Quem me conhece sabe que eu não sou muito de aparecer na telinha, então, se eu estou aqui hoje, é pelo prestígio de realmente de ter essa oportunidade de estar compartilhando esses quadradinhos aqui com dois professores de grande experiência e acadêmica também, espero um dia chegar lá. Então, aqui também já cumprimentando o professor Ricardo, a professora Mariana, e eu gostaria aqui de deixar algumas observações, né, alguns pontos de reflexão, e o primeiro deles aqui que me chamou a atenção foi no discurso do professor Ricardo, com relação à definição, né, o conceito de impunidade, a gente precisa de uma definição, né, então, a primeira coisa, quando você colocou,
até medo, porque você é da matemática e tal, então não precisa ter medo, porque o caminho é, né, é exatamente esse. Na matemática, nada existe se a gente não tiver uma definição, né? Então, e que isso vem da lógica, né, na verdade, e reflete em todos os campos do nosso conhecimento. E para essa definição, você precisa estabelecer critérios, né? O que vai entrar dentro daquela definição. E aí, quando a gente fala desse conceito de impunidade, o não punido, né? Me veio à mente aqui aquele conceito de verdade real, dentro do processo, né? O que é isso? Como a gente chega nisso? Né? Então, para eu poder falar de não punido, eu precisaria saber quem é o universo dos potencialmente punidos. Né? Eu só posso falar que, existe uma impunidade, existe uma cifra de pessoas que não estão sendo punidas, se eu conhecer a totalidade das pessoas que deveriam ser punidas. Né? E aí, que número seria esse? Né? Se a gente for pegar ali os quase 1.700 tipos penais, que nós temos a obrigação de conhecer, né? Não nos é dado desconhecer a lei, será que existe algum cidadão, né, algum indivíduo que não se enquadraria não entraria nesse universo? Né? Então, esse universo da impunidade seria o total de pessoas dentro de uma população? Ou a gente teria que fazer uma restrição, né, nesse número de pessoas? E quais os critérios que a gente vai estabelecer para fazer essa restrição? Esses critérios são seletivos ou não são, né, para poder fazer essa restrição e calcular esse universo de pessoas que deveriam ser punidas, para aí sim a gente comparar com os que efetivamente estão sendo punidos, né, dentro de um conceito que, né, tem todas as críticas que o professor já colocou, mas para poder a gente chegar a uma conclusão de que realmente é uma discrepância muito grande entre o número de pessoas que deveria estar sendo punida e aquele que efetivamente está sendo punido. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de cifra oculta, né, quem fez esse cálculo? Quais são os critérios que foram definidos? Né? Eu sempre, essa questão da matemática, né, também, às vezes falo, nossa, mas matemática e direito não tem nada a ver. E eu vejo muita relação exatamente para a gente trazer uma tecnicidade dentro do nosso estudo. Né? Então, se eu vou falar de cifra oculta, eu quero saber qual é o critério que está sendo utilizado para calcular aquela cifra. Quem foi que fez? Quem foi o técnico que chegou, né, a esse número? Essa pessoa tem um conhecimento não só ali de estatística, né, de matemática, mas também tem um conhecimento do direito para poder ter essa visão global, ou tem uma equipe que está por trás desse cálculo, e eu confesso a vocês que até hoje eu não encontro as fontes desses cálculos de cifra oculta, né? Então, até porque, como já dito, quem é o número total, para eu poder saber qual é a cifra oculta, né? E se ela é oculta, como é que eu tenho conhecimento? Né? Como que foi feita essa estimativa dessa cifra oculta, né? E aí, então, esse primeiro ponto aí da definição do conceito aí de impunidade, que ele é tão fluido, tão genérico, né, que já me chama atenção esse novo termo que o professor traz, da impunização, que exatamente já traz uma clareza no sentido de que não estamos falando de um conceito estático, que é pronto, que é uma verdade real, que está ali no mundo, essa questão da impunidade, mas ela é produzida por um terceiro, né? Um terceiro que é humano e que vai ter os seus critérios seletivos ou não, mais ou menos seletivos, e isso desmistifica um pouco essa questão de que números a gente está falando, e aí sim permitir a gente fazer uma comparação um pouco mais adequada do que seria né, a quantidade de pessoas que, em tese, deveriam estar sendo punidas e a quantidade de pessoas que efetivamente estão sofrendo uma punição estatal.
né? Então, uma outra questão é quando a gente fala dessa questão da impunidade, e já começo a mudar um pouco para a impunização, né, para a gente ir se acostumando, porque eu acho que esse foi o ponto, assim, que eu senti, né, né, da palestra de hoje, é isso, né, a gente não vai mudar de uma hora para outra, a gente não vai chegar em lugar nenhum de uma hora para outra, né, até o professor falou, o abolicionismo, né, não tem como a gente pegar e falar hoje, acabou, aboliu. Então, se a gente conseguir, né, ir mudando aos pouquinhos nosso discurso, né, então, a gente está se aproximando de uma realidade um pouquinho mais compreensível, um pouquinho mais palatável dentro dos nossos conceitos, né, mais definidos e criteriosos, enfim. E aí, onde está essa impunização, né? Na cifra oculta, exatamente, no número de crimes que a gente não tem conhecimento, realmente, não chega ao conhecimento das autoridades, ele está dentro da tolerância com determinados tipos penais, ou com determinados indivíduos que eventualmente vão estar praticando algum tipo penal. Ele está dentro da investigação, que também vai ter os seus critérios para seguir uma investigação mais criteriosa ou menos criteriosa, né, dependendo de qual indivíduo que está ali no polo passivo. Então, às vezes, a gente vê exemplos aí de processos que quem está na defensoria fala assim, nossa, seria um sonho se eu tivesse um processo que tivesse seguido todas essas garantias processuais que eu estou vendo no processo do fulano, que não é vulnerável e que consegue exigir um pouco mais da aplicação da lei processual penal, né, que em tese deveria valer para todos, de maneira igual. Então, ele vai estar dentro do processo, né, também. Então, aqui, essa semana me chamou a atenção um anúncio que tinha numa vara em Minas Gerais, nem vou entrar muito em detalhes, que não nos interessa, mas que dizia assim, policiais militares, antes da audiência, favor ler os boletins de ocorrência, estão separados em cima da mesa do cartório. Né? Então, que tipo de processo penal é esse, né? Que a gente vê que o próprio Poder Judiciário incentivando, né, o quê? Eu não quero impunidade, então basta o quê? Basta eu confirmar que está ali de prova de inquérito, confirmar de qualquer jeito, né, e vamos garantir a não impunidade aqui. Aqui não tem impunidade, ou impunização, né? Aqui não tem impunização, né? Então, às vezes, né, a gente vai encontrar essa impunização dentro da condução do próprio processo, né? Então, às vezes, quando a gente vê também, às vezes, né, eu estou ali no papel da defesa, muito no tribunal do júri também, sei que a Mariana também já atuou bastante, né? E, às vezes, por exemplo, uma negativa de autoria, em que está muito claro que foi um terceiro que cometeu aquele crime, né? E, às vezes, até o próprio Ministério Público pede absolvição, de tão evidente que não era aquela pessoa ali, e aquilo morre por ali. E eu ficava assim, mas você não achou o culpado ainda? Ninguém vai procurar o culpado? Não vai continuar procurando? Né? E isso, assim, né, é algo que acontece em todas as esferas aí no âmbito criminal. Então, às vezes isso acontece também na própria condução do processo, e ao final, né, como o próprio professor colocou também, na questão da pena, que às vezes não é suficiente aí para dizer que a pessoa está sendo punida. Então, dentro da própria pena também, os graus que a nossa legislação tem de imposição da pena, o tipo da pena, tudo isso também, né, com mais ou menos cuidado, dependendo de quem está do outro lado, que também pode estar levando a essa questão da impunização, do que nós vemos como impunização. Né? Então, a gente vê que isso perpassa todos os
as fases, né, desde o cometimento do suposto fato criminoso até a punição por aquele fato criminoso, e também nós não temos conhecimento de em que grau, né, em que grau nós temos a impunização em cada uma dessas fases, né, então falta muito também a gente avançar nisso aí, acho que para exatamente a gente conseguir também ter um debate mais crítico, e conseguir avançar no sentido do que é impunização mesmo, ou do que é não impunização, né, que realmente não deveria punir, né, não é que a pessoa não ficou impune, é porque ela não deveria mesmo ser punida naquele caso. Né, então, para a gente fazer essa distinção, acho que ainda a gente precisa estudar bem quanto cada fase dessa é responsável por essa impunização dentro da nossa sociedade. Então, eu acho que a gente ainda trabalha muito com achismo, né, a observação assim, que eu queria deixar aqui, dentro desse estudo da impunidade, da impunização, e quando, né, assim, em contrapartida, nós temos muitos dados que não são achismo, né, então, nós temos aí, que não é achismo, é o perfil das pessoas que estão realmente sendo punidas pelos tipos penais que nós, legisladores, criaram, né, como a professora Mariana colocou aí, o perfil de pessoas, né, negras, pobres, jovens, esse perfil é bastante conhecido, já temos muito, isso aí sim, agora nós temos muitos dados que demonstram isso, e que destoam do perfil da nossa sociedade, porque, né, se a nossa sociedade fosse assim, exatamente no mesmo percentual, a gente diria, não, estamos punindo proporcionalmente àquele perfil da nossa sociedade. E não é isso que acontece. Então, isso já está bem documentado que quase 90% das pessoas que respondem ao processo penal são assistidas pela Defensoria Pública, né, ou seja, são pessoas vulneráveis, são pessoas que não têm condições de pagar um advogado, que também destoa do percentual em outras áreas, né, do direito, e destoa do percentual, né, dentro do próprio grupo dentro do grupo de vulneráveis, destoa de outras áreas do direito, então a gente vê que o vulnerável, ele é criminalizado mais do que ele precisa das demais áreas, né, e também destoa do percentual da representação da nossa sociedade. E também, né, a questão da taxa do encarceramento. Isso também já está bem documentado. E aí, só coloco aqui um destaque para o Estado do Espírito Santo, né, que dentro da taxa, a média de encarceramento no Brasil de 353 pessoas a cada 100 mil habitantes, que já é uma taxa bastante elevada. Dentro do Estado do Espírito Santo, nós temos 567 para cada 100 mil habitantes, né, então, é 60% a mais do que a média nacional, né, e só perde aí, se fosse um país, só perde para os Estados Unidos em taxa de encarceramento. Então, nós somos um país aqui que prende pra caramba. E aí, né, como é que a gente concilia esse discurso de impunidade, essa sensação de impunidade com tanta gente presa assim, né? Então, por isso que eu gostei bastante dessa abordagem, desse novo conceito, que exatamente pode parecer um pouco, num primeiro momento, um pouco simples, é só uma palavra nova, mas não é, ele traz uma visão nova, exatamente para a gente conseguir se conscientizar do fenômeno, do que está acontecendo, e de fazer essa reflexão, de que não tem uma impunização, nós temos aqui uma punição que ela é bem direcionada para determinados grupos, né, e principalmente para aqueles que são vulneráveis, tenho certeza, né, que quase, agora não tenho um número exato, mas que essa sensação não existe,
porque ou a pessoa já foi processada, já foi condenada, ou ela tem um familiar que já passou por isso, né? Então, ela já foi atingida por esse processo penal dele ou de algum familiar. Então, essa impunização definitivamente não existe para determinados grupos, né? Então, eu realmente agradeço e fico pela oportunidade, né? É um tema criminal sempre foi né, dentro da minha carreira da defensoria, então, tá aqui debatendo com dois professores, né? E agora também estou esperando aí as observações do professor Ricardo. Para as considerações finais, professor Ricardo. Tá bom. Eu queria agradecer a gentileza com que vocês trataram a forma como eu cuidei do tema. Como disse a professora Mariana, é um tema extremamente espinhoso, né? Árido, até porque eu não conheço muita gente que tenha tratado do tema impunidade em si. A impunização, eu só consegui encontrar eu tratando, que não quer dizer muita coisa, mas sobre impunidade, que é um tema tão antigo, apesar de ser um pouco estranho no Brasil, né, esse tema, um pouco estranho fora do Brasil, desculpa, você fala para um alemão que a impunidade, ele tem uma dificuldade absurda de entender, assim. Não que eles não tenham, mas eles têm muita dificuldade. Apesar de ser um tema tão antigo no Brasil, me parece que ele é um pouco meio que aceito, assim, né, à vontade. Eu acho que foi isso que me incomodou, assim, eu tenho um pouco de ojeriza com essas coisas muito prontas, assim, né, como diz a doutora Sativa. Eu não gosto muito, eu sou meio rancoroso com questões que me são impostas. Acho que isso me incomodou, eu comecei a pesquisar. Então, eu queria agradecer a gentileza e a elegância com que trataram o tema que eu tentei discutir aqui. Eu vou tentar falar as questões que eu acho, né, que eu conseguiria no tempo, primeiro para a doutora Mariana. A primeira questão, doutora Mariana, é dizer que eu acho fantástico a senhora, você usar a sociologia para interferir decisivamente na sua tese, porque não é possível discutir direito penal, processo penal, direito constitucional, criminologia sem discutir, sem ter a bengala da sociologia. É impossível, não tem como. O mundo que a gente vive é um mundo complexo. Se o mundo é complexo, eu não consigo trabalhá-lo academicamente de forma simples, usando só o direito. Eu lembro que eu falei de linguística, a professora Mariana falou de sociologia, falou de filosofia, a doutora Sativa falou de matemática, falou de filosofia com as bases epistemológicas. Então, assim, não dá para, no mundo complexo, a gente trabalhar de forma simples. Tudo está, né, multifacetado, tudo está multidisciplinarizado, né? E a professora Mariana disse com relação à questão da violência policial. Então, todas essas questões de violência, a violência sempre é unânime. A violência, ela não é diferente sobre quem ela incide. Seja na vítima do policial, seja o policial como vítima, que é alvejado ou que se mata, e aí o índice também é absurdo, é uma violência. E toda essa violência, e aí é uma opinião minha, né? É uma discussão baseada em opiniões, toda essa violência, ela advém em grande parte do sistema punitivo. Tá? Os estudos que eu conheço, pelo menos, dizem respeito a isso. Você tem um sistema punitivo, prisional, que reproduz clientela e acaba, querendo ou não, respingando em todos aqueles que o tocam. É mais ou menos uma espécie de toque de Midas violento. Quem o sistema punitivo toca, acaba saindo ou apodrecido ou desvirtuado, e aqui não é uma crítica, né, a quem é tocado, né, é uma vítima, acaba homicidado, né, a pessoa acaba morta. Então, assim, você pega policiais que matam, policiais que morrem muito. Eu escrevi um livro, na verdade é uma pesquisa de pós-doutorado, em 2017, no segundo pós-doutorado, que se transformou em livro pela Tiran Loblan, que é Terrorismo Policial Empilhando Corpos e Enxugando Sangue. Então, a minha segunda pesquisa de pós-doutorado foi exclusivamente sobre terrorismo policial, e todo mundo que lê o livro, desculpe, todo mundo que lê o título do livro pode achar que é um ataque aos policiais, mas não é. É uma defesa também aos policiais. E não é um ataque ao mal policial, porque essa história de mal policial não existe. Todos são vítimas do sistema punitivo. Então, acho fantástico essa sintonia da sociologia com a criminologia, né, e com suas facetas, né? A senhora disse uma questão interessante, você disse uma questão interessante, que é
a impunidade seria uma sensação convertida numa ausência de resposta estatal. O que eu tento na minha tese, né, e depois dela, demonstrar, e aí também um pouco da resposta para a doutora Sátiva, o que eu tento demonstrar é que independente da gente ter uma confiança ou não na cifra oculta, que a gente não tem, porque é um dado extremamente oculto, né, por isso que é cifra oculta. Apesar de muitos tentarem trazer mediante uma espécie de atalho da vitimologia, a gente não tem dados de cifra oculta que sejam confiáveis, porque é uma cifra oculta. Se eu tivesse, não seria oculta. Então, a gente tem várias pessoas trabalhando com essas questões de cifra oculta, então, assim, eu não tenho as bases adequadas para isso, certo? Eu não tenho. Aí a senhora disse, é uma sensação de que não há uma resposta estatal, ok? E aí também entrando no que um pouco do que a doutora Sátiva disse. O problema que a gente tem com a impunidade é um problema de premissas, né? As premissas não são muito confiáveis, mas é um problema também de análise unitária ou relacional. O que eu estou querendo dizer com isso? A maioria das pessoas analisam a impunidade de forma relacional, ou seja, eu preciso ter um dado tal para poder dizer se aquela pessoa deveria ser presa ou não. O que eu tento demonstrar é que esse dado relacional é interessante, ele pode ser trazido à tona, ele pode ajudar muito, mas ele não é necessário assim em termos de imprescindibilidade. Ou seja, a própria pessoa, independente dela estar sendo comparada com outra, então eu matei alguém e fui preso, né, encarcerado, e outra pessoa que matou também não foi. A própria pessoa que está encarcerada, independente dessa relação, dessa comparação, desse cotejo com a outra pessoa, pode sentir os efeitos dessa impunidade na impunização ou não, como vocês adiantaram, como a doutora Sátiva disse, porque ele pode não estar sendo punido o suficiente. Para ele não importa se o outro está sendo ou não, eu estou. Disseram que eu recebi uma condenação de 10 anos e disseram para todos os meus familiares e vizinhos que aquilo é um absurdo, que eu deveria estar morto pelo sistema penal. Então eu nunca estou sendo punido o suficiente, independente de eu ser comparado com outro ou não. Então o que eu estou querendo dizer é que a impunidade é um problema em si, não é um problema que demanda, talvez, um dado ou outro. Independente do dado ou outro, que é sempre interessante, porque ele traz, lógico, né, mais seriedade, mais confiança na análise, mas psicologicamente, na psique dele, vão dizer, você nunca vai ser punido o suficiente. Enquanto outras pessoas vão dizer, você nunca será punido. Vejam, aquela questão que é até um meme de internet, que todo mundo vê, se ele é negro, né, não é um estereótipo, estou só trazendo um dado científico, se ele é negro, tem entre 18 e 25 anos, e é pego com uma quantidade mínima ou não, que a gente pode ter um boom rap, né, uma plantação de prova, quantidade mínima ou não, é traficante. Mas se é o filho de não sei quem, é empresário que negociava substâncias proibidas. Então, assim, independente da comparação, aquele que é estereotipado vai sofrer todas as agruras do sistema penal, todas as consequências. Então, o que eu estou querendo tentar trazer, e eu tento trazer isso com a tese, é a impunidade em si é um problema. O que a impunização faz é tentar demonstrar que essa impunidade relacional ou unitariamente considerada, ela não pode continuar acontecendo. Por quê? Se a gente fizer a seguinte pergunta, doutoras, por que quanto mais eu prendo, mais eu estou tendo que prender? Ninguém no mundo, a gente sabe a resposta, mas ninguém no mundo tem uma resposta lógica que defenda a prisão com base nessa pergunta. Ninguém, não é arrogância da minha parte, é porque é uma pergunta cuja resposta lógica é exatamente a ilogicidade que aponta a ilogicidade dela. Então ela vai dizer assim, porque não está resolvendo o problema. Então, mas o seu efeito preventivo serve para quê? Você não disse que vai prender para que outras pessoas não cometam crime, para que eu, preso, também não cometa? Está no artigo 59 caput do Código Penal. Mas isso não está acontecendo. Então a pena perde toda a sua função. Então essa análise, baseada nessa pergunta, esvazia todo o conceito de impunidade. Porque vai dizer, por que quanto mais eu prendo, mais estou tendo que prender? Porque eu estou prendendo pouco. Então vamos prender mais, né? A impunidade, mas aí você contraria o 59. Então o sistema fica internamente incoerente. Você fala que vai prender para que outras pessoas e você não cometam novos crimes, e quanto mais você prende, mais você reproduz a clientela e mais a quantidade de pessoas presas aumenta. Então o que eu tento demonstrar é, existe violência de todos os lados.
A impunidade é um problema em si, ela precisa ser descartada, mas o que fazer? Né? Como a doutora Mariana disse, está defendendo, né, na tese, o problema existe, o que fazer? Não dá para simplesmente, como disse a doutora Sátiva, acabar com as prisões e soltar tudo. Não dá para fazer uma coisa imediata. Aí tem um livro que o Sebastião escreveu, e me deu a honra de escrever com ele, que é meu supervisor alemão, chamado Manifesto para abolir as prisões. E lá no finalzinho a gente faz uma coisa que geralmente não se faz em criminologia, que é propor. Ó, a gente não está só criticando, porque geralmente o criminólogo não é uma crítica aos criminólogos, tá? É uma crítica à criminologia. Geralmente a gente faz o seguinte, olha, isso aqui tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, e daí? Ah, daí não sei, tá errado. Tá, mas você propõe o quê? E aí a gente vai lá e propõe. E aí tem o sistema homeopático e o sistema cirúrgico. Eu adoto assim, teoricamente, o cirúrgico, mas é mais ou menos o seguinte. Como vocês disseram, não dá para fechar todas as prisões, como se fez com a Lei Paulo Delgado 2001, que é, vamos fechar, né, em tese, os manicômios, não dá para fechar todas e soltar todo mundo na rua. Tá? Apesar de eu achar que não vai fazer muita diferença, sinceramente. Tá? Mas a questão é, não dá para a gente soltar todo mundo fechando as prisões enquanto a gente não tiver um sistema paralelo de implementação de políticas públicas, e aí entra a sociologia. Então, me parece que a gente tem uma quantidade alta de prisões, uma quantidade baixa de políticas públicas. A gente tem que, esse não é o sistema que eu defendo, tá? É o sistema homeopático esse. A gente tem que, ao mesmo tempo que a gente vai implementando e ampliando as políticas públicas, reduzindo a quantidade de prisões, que vai ser uma consequência, eu acredito, até natural. Por que eu sei disso? Porque, com base em países em que isso aconteceu, a gente vai ver que a implementação de igualização ou assimilação de renda, reforço familiar, todas essas questões, reforço escolar, todas essas questões tiveram como consequência uma redução na criminalização, certo? Lembrando que a entrega de melhor educação não é suficiente, porque se diz, o problema do Brasil é educação. Um escritor chamado Robert Gelato, ele tem um livro que o título é Apoiando Hitler. Não é que ele está apoiando o Hitler no livro, né? O livro é Como os Alemães Tiveram a Coragem de Apoiar o Hitler. E ele fala, a Alemanha, na época do nazismo, era o país mais educado da Europa, que tinha mais doutores. E mataram 6 a 8 milhões de pessoas. Então, a educação, não sei se é a saída. Tem políticos figurões extremamente educados, com mestrado, doutorado, e não estou dizendo que tem mestrado, doutorado significa que a pessoa é educada ou não, não é isso, mas em termos formais, você acredita nisso, e são presos. Então, assim, a gente teria que, em tese, ir desfazendo para que a gente possa dizer, olha, não existe uma situação social, econômica ou democrática, a democracia é muito importante nisso, o resgate democrático, a atuação democrática, não existe uma situação democrático, social, econômica, que leve as pessoas a aceitarem ser estigmatizadas, ou impunizadas, ou selecionadas pelo sistema punitivo, porque elas vão gritar por seus direitos. Então, o que me parece que é comum, quando a gente fala de abolicionismo, é a gente acreditar que eu vou abolir as prisões na situação atual. Então, essa é a teoria homeopática que a gente defende. Primeiro, eu vou implementando políticas públicas e concomitantemente, as prisões, em tese, iriam diminuindo. A cirúrgica já é diferente. Olha, acaba com as prisões hoje, independente de você ter implementação de políticas públicas ou não. Essa é a mais radical. Mas a questão que eu quero tentar deixar clara, não sei se eu consigo, é a gente não pode pensar numa nação, num povo, em uma situação não prisional, estando arrimado, fixado numa situação econômica atual. Então, a gente pensa num abolicionismo futuro, acreditando que a situação econômica, social e democrática de hoje vai se manter. Então, por isso que todo mundo fica assustado. Nossa, vai ter um monte de estuprador e homicida na rua e não sei o quê. Tá, mas você tem que analisar que isso tem que evoluir também. Então, paulatinamente, as coisas vão se encaixando. Eu sei que parece utópico para muitos, eu sei que parece assustador para outros, mas me parece que mais assustador e utópico do que acreditar que a prisão vai resolver o problema da criminalidade, não existe. O Hultzman fala isso, né? Ele é acusado de utópico. Mas eu acho que a utopia tem que servir para a prisão, como serve para o Fernando, que eu esqueci o sobrenome dele, que o Galeano fala, tem que servir para a gente continuar caminhando, né, na busca de uma sociedade mais justa. Tá? Então, quando a senhora diz, a impunidade é uma sensação de ausência de resposta do Estado, né? Analisando individualmente essa questão, eu posso dizer, e quando eu ofereço como Estado uma resposta e mesmo assim aquela pessoa é considerada impune? Ou seja, quando eu, Estado,
puno a Sátiva, prendendo a Sátiva durante mais de 30 anos com a unificação de pena, né? Agora com 75, não lembro se mudou, para 30, 35. Mas quando eu prendo ela por 80 anos na unificação, né, tendo o limite lá, máximo do artigo 75, mas durante, sei lá, vários anos, e continuo dizendo para todo mundo, ela não foi punida o suficiente. Então, a ausência de resposta estatal. E quando eu tenho uma resposta estatal, continuam algumas vozes dizendo, a resposta estatal não foi suficiente, não foi dura o suficiente, ele mora no hotel 5 estrelas. Então, isso nunca vai ter um fim. Por isso que eu defendo que, intrinsecamente, a impunidade é um problema em si. Porque, com efeitos comparativos, ela nunca vai acabar. Porque nunca alguém vai estar totalmente satisfeito. Né? Eu não sei se eu estou respondendo tudo. A questão, doutora Sátiva, então, eu defendo que a impunidade tem que ser substituída pela impunização e acabar junto com o sistema prisional, que nunca vai deixar de ser seletivo. Então, independente de eu ter acesso a algum dado de cifra oculta ou não, o sistema é seletivo, porque sempre vai ter alguém que matou e não está preso, e vai ter alguém que matou e está. Ricardo, você está defendendo que os dois devem ser presos? Não, eu estou defendendo que os dois não devem ser presos, porque o sistema penal reproduz clientela, e estou dizendo que eles não devem ser presos, mas eles devem ser responsabilizados. Né? O que a gente sustenta no livro, do manifesto, é ninguém está defendendo a irresponsabilização, a gente está defendendo o não uso do sistema penal e de todas as suas formas, das suas variações. Mas ele pode ser punido pelo sistema civil, pelo sistema tributário, pelo sistema administrativo, pelo sistema trabalhista, que já deram mostras históricas de serem muito mais úteis do que o sistema penal. Né? Muito mais útil. Mas essas são opiniões, né? Eu defendo. A doutora Sátiva trouxe questões também interessantes com relação, me parece que, com relação às bases, né, as premissas de alguns efeitos, né, de algumas consequências que eu tirei. Concordo, a cifra oculta, repetindo, é muito complexa. Se a gente pegar lá o Barbosa Moreira, a gente vai ver que ele dizia, numa aula que eu tive com ele, ele dizia, o grande problema do Brasil é estatística. Né, é um problema muito sério. A gente não consegue confiar em estatística no Brasil. O próprio dado prisional de pessoas encarceradas, eu já vi 780 mil, 812, 826, o dado de reincidência, eu já vi 34, eu já vi 82. Então, o Ilhanucci fala uma coisa, o Ministério da Justiça fala outra, o CNJ fala... Então, dado no Brasil é uma coisa extremamente pavorosa, não dá para confiar. Por isso que eu tento, na tese, e depois, não me apegar tanto, eu citei a questão do estupro, que tem a cifra oculta, mas é só um dado mais impressionante. Mas eu tento não me apegar a essas questões e analisar unitariamente para tentar demonstrar, olha, mesmo que eu não saiba qual é a cifra oculta, eu sei que existem pessoas que mataram e não estão presas. Isso é um dado ontológico, não é nem onde. Eu sei que pessoas comercializaram certos produtos proibidos e não foram considerados traficantes, enquanto outras foram. Então, mesmo que a gente não pegue todo, né, a integralidade de todo esse universo, se eu pegar duas pessoas, uma que matou e outra que não matou, uma que está presa, uma que matou e outra que matou, uma que não está presa, outra está presa, se eu comparar só as duas, e aí numa atitude relacional, eu já vou conseguir demonstrar que a impunidade em si é falsa, é mentirosa. Porque para aquelas duas pessoas, sobretudo para quem está presa, não importa se tem mais 800 mil presas ou não. Eu estou preso, enquanto outras não. Por que eu? Então, há um tratamento desigual. Ou seja, a impunização serve para demonstrar que situações iguais são tratadas diferentemente. Isso, para mim, já é suficiente para eu tentar abandonar essa palavra. Né? Existem outras questões, eu não sei se eu tenho tempo ainda, eu acho que já... A questão que a doutora Sátiva diz, onde está a impunização? A impunização está em todos os quadrantes que você diz, todo, no processo, na acusação, até na defesa, quando a gente tem advogados defendendo, por exemplo, eu tenho que tentar lembrar a frase que eu vi uma vez, defendendo, por exemplo, situações em que a prisão deve continuar existindo só para que eles tenham seus honorários. É aquilo que o Karl Marx fala de teorias da mais-valia, como se a prisão servisse apenas para dar emprego para delegados, defensores, juízes. Eu sei que ele foi irônico, mas eu já vi situações tendendo a esse absurdo, sabe? Então, você defender a prisão apenas para defender seus honorários, eu vi uma vez ou outra isso,
E não é também uma crítica a esses advogados, não é isso, mas a gente vê como eles estão enredados no sistema. Então, ela está em todas as nuances do sistema, todas. Lembrando que a questão criminal, ela não pode ser resolvida, como eu disse, não tem como resolvê-la. Me parece que apenas eliminando a questão prisional, né? A instituição prisional. Porque eu sempre vou ter pessoas que praticaram A e tiveram a consequência A, e pessoas que praticaram A e tiveram a consequência B. Isso em matemática é impossível. É impossível, me parece, né? Não sei, eu não entendo matemática, mas me parece que é impossível. 2 mais 2 sempre vai ser 4, vão ser 4. Em criminologia, isso não é só possível, como bastante recorrente, né? Então, eu não tenho a responsabilização penal, mas teria a responsabilização civil. As pessoas, me parece que querem encontrar o culpado, é contraintuitivo, né? Aquilo que o Gabriel Detarde fala nas leis da imitação. Alguém se movimentou. Se alguém se movimentou, provavelmente ele é culpado. Isso é bastante interessante, porque é contraintuitivo. A gente sempre acredita que alguma coisa de errado ele fez, porque se ele foi tocado pelo sistema penal, se ele foi perseguido, acusado, santo ele não é. Sabe, um senador no dia desse falou isso, né? Quando houve um massacre num presídio no norte, ele disse, lá não tinha santo. Existia 40% de encarcerados provisórios. Então, assim, é uma fala inconstitucional. E a outra questão, que já tem que acabar, é que é a seguinte, essa sensação de impunidade me parece que é uma sensação que as pessoas têm, é uma sensação construída, é uma sensação dirigida. Não estou dizendo que as pessoas são marionetes manipuladas pelo sistema, mas é como se a gente dissesse o que elas querem ouvir. As pessoas precisam encontrar culpados. Olha, se não foi esse, tem que ser aquele. Então, assim, a gente teria que tentar desmistificar o conceito de impunidade e demonstrar que eu não preciso encontrar culpados penais. Eu posso encontrar responsabilizáveis civis, por exemplo. É uma espécie de abandono do Deus penal como solução, como salvador da pátria. Eu não sei se eu respondi tudo, são muitas questões interessantes, eu consegui anotar algumas, né? Não sei se ficou faltando alguma. Bom, acho que o tema é inesgotável, né? Mas, em nome da escola, então, eu agradeço a participação de todos, né? E aqui a gente encerra a palestra de hoje. Aproveitando o ensejo, a gente já convida a todas e todos para participarem da palestra na semana que vem, dia 27, né, terça-feira, do professor Sebastian Scherer, professor alemão, né, orientador do professor Ricardo, né, e vai contar com a participação das debatedoras Renata Souza, da Defensoria de Minas Gerais, e da Renata Rodrigues, da Defensoria do Espírito Santo. Então, meus amigos, boa noite e muito obrigado mais uma vez. Boa noite, tchau, obrigado. Tchau, obrigada, boa noite. Prazer para mim conhecer vocês. Prazer.